Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós já sabemos que é possível modelar um escoamento incompressível laminar, mesmo que com um caso simples, né? Nós conseguimos aí determinar o perfil de velocidade num problema simplificado. E a partir daí nós podemos saber, por exemplo, qual que é a variação de pressão, estimar a vazão, ou ainda calcular a tensão cisalhante na parede de um tubo, por exemplo. Só que essas soluções para escoamentos laminares, elas são muito limitadas. Na vida real, os problemas reais, eles são em sua maioria turbulentos. Então, mesmo com um caso simples de escoamento completamente desenvolvido em um tubo, por exemplo, nós não conseguimos determinar uma solução analítica. Como exemplo, nós temos aí um escoamento turbulento sendo descarregado na atmosfera a partir de um vertedouro de uma turbina hidrelétrica. Se nós prestarmos atenção na superfície livre desse escoamento, é possível ainda a gente ver duas características aí do escoamento turbulento. A primeira é a grande complexidade das estruturas que compõem esse tipo de escoamento. E a segunda é que mesmo muito próximos à parede, os elementos de fluido possuem uma velocidade relativamente elevada. O objetivo desse vídeo, então, conhecer, além dessas duas características, outras características dos escoamentos internos, viscosos, incompressíveis em regime turbulento. Quando nós estudamos o escoamento invícido em regime permanente, nós deduzimos a equação de Bernoulli, que estabelecia que a energia ao longo da linha de corrente, ela permanecia uma constante. Ou seja, a energia de pressão dado por P sobre ρ mais a energia cinética V ao quadrado sobre 2 mais a energia potencial Gz era igual a uma constante ao longo da linha de corrente. Se nós aplicarmos essa equação entre dois pontos, de 1 para 2, do escoamento invícido incompressível num tubo, nós vamos ver aí que tanto numa inclinação negativa desse tubo, ou seja, quando nós temos aí uma diminuição da energia potencial, quanto no aumento da área da seção transversal desse tubo, ou seja, uma diminuição da energia cinética, nós vamos incorrer aí num aumento da pressão. E o inverso disso também é verdade, ou seja, uma inclinação positiva ou uma diminuição da área da seção transversal, vai se traduzir numa diminuição da pressão. O fato é que no escoamento viscoso, mesmo num tubo na horizontal, ou seja, sem inclinação, com a área de seção transversal uniforme, nós ainda vamos perceber uma queda de pressão, também conhecida como perda de carga, que ocorre devido ao atrito nesse tipo de escoamento. Na dedução da solução para o escoamento num tubo, nós vimos que a tensão cisalhante varia no raio, de acordo com R sobre 2 ΔP ΔX. E que vai de zero no centro do tubo, linearmente, até menos R sobre 2 ΔP ΔX na parede do tubo, onde R é o raio interno do tubo. Lembrando aí na última expressão que uma vez que ΔP ΔX é menor que zero, então a tensão cisalhante ela é positiva na parede, na direção do escoamento. Então notem que a queda de pressão ao longo do tubo, que seria um ΔP sobre L igual a menos ΔP ΔX, ela pode ser calculada em função da tensão de cisalhamento. Por exemplo, das equações que deduzimos para o escoamento laminar de um tubo, da equação que nós deduzimos lá para a vazão, nós temos que essa queda de pressão ΔP é igual a 128 μ LQ sobre π dA², onde μ é a viscosidade dinâmica do fluido, L vai ser o comprimento da seção de tubo, onde ocorre essa queda de pressão, Q é a vazão, e D é o diâmetro interno do tubo. Essa equação foi descoberta por volta de 1850, tanto por Poiseuille, que era um médico francês, quanto por Hagen, que era um engenheiro alemão, aí de maneira completamente independente. E nesse caso, mesmo depois de mais de um século, nós não temos uma relação tão simples para o escoamento turbulento.
Isso ocorre porque o escoamento turbulento não é simples e o transporte de quantidade de movimento entre as camadas adjacentes de fluido, ele vai se dar a partir de flutuações de velocidade. E essa transferência adicional de quantidade de movimento devido às flutuações de velocidade no escoamento, ela ainda pode ser vista como uma força por unidade de área, ou ainda, uma tensão aparente de acordo com Reynolds, que deve ser adicionada àquela tensão lá que nós já havíamos calculado para o caso laminar, devido ao campo de velocidade média. Então, no escoamento turbulento, a tensão cisalhante total ela pode ser decomposta aí por uma parcela laminar e outra parcela turbulenta, no qual a parcela laminar é aquela fórmula que nós já conhecemos, μ du dy, onde o barra significa o campo médio de velocidade, e a parcela turbulenta é dada pela massa específica ρ, que multiplica a média do produto entre U' e V', onde U' e V' são as componentes flutuantes aí de velocidade nas direções x e y, respectivamente. Ok? Para nós entendermos um pouco melhor este conceito de tensão aparente, vamos analisar este gráfico com os dados de Laufer com respeito ao escoamento turbulento no interior de um tubo, com Reynolds aí 50.000 e 500.000, calculados aí com base na velocidade da linha de centro. Então ele não utilizou a velocidade média para calcular o Reynolds, ele utilizou a velocidade na linha de centro. No gráfico, a tensão de Reynolds adimensionalizada pela tensão na parede, ela é traçada em função da distância dimensional da parede. É interessante notar que os dados, tanto para Reynolds 50.000 quanto para Reynolds 500.000, se comportam de maneira idêntica, Nós vemos que a tensão total varia linearmente, como já era de se esperar, com o raio do tubo, E além disso, nós vemos que a região central do tubo é dominada pela tensão turbulenta. Por outro lado, na parede, como a velocidade ali vai ser nula, em consequência da condição de não deslizamento, a tensão turbulenta ali deve ser zero. Muito próximo à parede, chamada ali de camada de parede, essa região ela vai ser muito desacelerada, porque está próxima da parede. Então a velocidade ali cai o suficiente para o escoamento deixar de ser turbulento. Então nessa região o cisalhamento viscoso vai ser dominante. Na região intermediária entre a camada de parede e o centro do tubo, ambas as tensões ali vão ser importantes. A leitura do gráfico, na verdade, se você estiver visualizando do centro do tubo até a parede, ela deve ser feita aí da direita para a esquerda no gráfico. Do que nós vimos até agora, a gente pode notar que a relação entre a tensão cisalhante total e o campo de velocidade é bem complexa. Então, o único avanço que teve nesse quesito aí para problemas práticos até então, se deram com relação a dados experimentais. Se nós dividirmos a tensão total pela massa específica, nós vamos ter aí que tal sobre a massa específica ρ é igual a ni du médio dy menos o produto aí de flutuações de velocidade. Esse termo tal sobre ρ vai ter dimensões de velocidade ao quadrado. Se a gente chamar tal na parede de tal w, a raiz de tal w sobre ρ é chamada aí de velocidade de atrito e ela é representada pelo símbolo U estrela. E nós podemos usar esse U estrela para tentar encontrar uma relação funcional a partir da análise dimensional para a velocidade aí nas proximidades da parede, desde que nós consideremos que essa relação funcional dependa aí das condições da parede, das propriedades do fluido e da distância até a parede. E nesse caso, a análise dimensional vai retornar aí um U médio sobre U estrela igual ao funcional de Y U estrela sobre ni. Analisando o gráfico, nós vamos ver que muito próximo à parede, o perfil de velocidade média é linear, Ele segue a seguinte relação viscosa.
que o médio sobre o estrela, chamado de U+, vai ser igual a um Y+, que é simplesmente Y estrela sobre Ni. E essa relação linear, ela vai ser válida para toda aquela região próxima da parede, ou seja, para Y+ menor ou igual a 7, na região chamada aí de subcamada viscosa. Por outro lado, próximo ao centro do tubo, para Y+ maior que 30, existe tanto cisalhamento viscoso como turbulento. Mas a contribuição do turbulento é muito mais significativa. Nessa região, né, para Y+ maior do que 30, nós vamos ver que os dados são correlacionados por uma equação semilogarítmica, dada aí por U médio sobre U estrela, que é o U+, né, igual a 2,5 ln de Y+ mais 5. Além disso, esses desvios aí, notados próximos da linha de centro, ou seja, longe da parede, já eram esperados, né, dadas as variáveis importantes que nós consideramos na análise dimensional. E, finalmente, na região compreendida por Y+ entre 7 e 30, conhecida como região de transição ou camada tampão, não temos aí uma correlação, né, bem definida para essa região. Mas porque ali você vai ter importância tanto da relação viscosa quanto da relação turbulenta. Ainda, né, se nós subtrairmos a expressão do funcional anterior da equação avaliada na linha de centro, ou seja, para y igual a r e o médio igual ao máximo, nós vamos ter aí que o U na linha de centro, né, o máximo menos o médio sobre o estrela, vai ser igual a 2,5 ln do raio do cilindro sobre y. Essa relação ela nos mostra, né, que a variação do perfil de velocidade nas proximidades da linha de centro, ela não depende da viscosidade do fluido, ok? Isso daí também é conhecido como lei de deficiência. E também, né, infelizmente, essa relação ela só diz respeito na região ali próxima do centro do tubo. Uma alternativa que nós temos para o perfil de velocidade turbulento na seção transversal do tubo, a chamada aí lei de potência, dada aí como U médio sobre U na linha de centro igual a Y sobre R elevado a 1 sobre N, ou ainda 1 menos R sobre o raio do tubo elevado a 1 sobre N, na qual, né, o coeficiente N depende do número de Reynolds. Para analisar essa lei de potência, nós vamos utilizar novamente os dados de Laufer, né, para Reynolds de 50.000 e 500.000. Nós podemos ver no gráfico que o perfil de velocidade não vai ser válido próximo à parede. Mas notem que na próxima parede a velocidade é baixa o suficiente para a gente aplicar cálculos integrais, por exemplo. Por outro lado, o perfil da lei de potência ela determina a tensão cisalhante infinita na parede. Então nós não podemos utilizar ela também para calcular a tensão cisalhante na parede. Próximo à linha de centro, ela vai se comparar bem aos dados experimentais, né? Mas, infelizmente, se você calcular o gradiente de velocidade na linha de centro utilizando a lei de potência, ela não vai te retornar ali um gradiente nulo de velocidade. Então, não tem como a gente calcular, por exemplo, também o gradiente de velocidade na linha de centro utilizando essa lei de potência. Mesmo com todas essas desvantagens, a lei de potência ainda continua sendo importante, né, já que é uma das poucas expressões que podemos utilizar aí para descrever o perfil de velocidade para o escoamento turbulento num tubo. Por exemplo, se nós aplicarmos o cálculo de velocidade média, né, que é o V médio igual a 1 sobre a área integral de V escalar dA, na lei de potência, nós vamos ver aí que o V médio sobre a velocidade na linha de centro, ela vai ser dada aí por 2n ao quadrado sobre n mais 1, que multiplica 2n mais 1. Então, nós podemos ver aí que nessa expressão, né, à medida que nós aumentamos n, a velocidade na linha de centro ela vai se aproximar da velocidade média do escoamento. Nós podemos interpretar aí fisicamente esse aumento de n com o aumento do nível de turbulência do escoamento. E, portanto, né,
com o aumento do transporte de quantidade de movimento ao longo de toda a seção transversal do tubo, que distribui aí, né, energia cinética de maneira cada vez mais uniforme à medida que se aumenta esse nível de turbulência. Por exemplo, nós podemos ver essa constatação, né, quando nós comparamos aí, perfis de diferentes valores de N com o perfil para escoamento laminar. Vocês vejam que o perfil para escoamento turbulento, ele produz, né, próximo à parede, um gradiente de velocidade muito maior. Esse valor de N ele vai depender do número de Reynolds, mas ele é frequentemente adotado como 7. Então, tem até um nome para isso, né? Geralmente é referido, quando você usa N igual a 7, por perfil de potência 1/7, porque o valor 7 ele se encaixa bem ali para a maioria dos escoamentos turbulentos aí, analisados por esse perfil dado pela lei de potência. Por esse vídeo era isso que eu queria passar para vocês, tudo bem? Basicamente nós vimos algumas características importantes e interessantes do escoamento turbulento. A solução desse tipo de escoamento, entretanto, nós vimos que vai ser experimental ou numérica, né, na maioria dos casos práticos. Então fica, por exemplo, a seguinte pergunta: como que você definiria uma condição de entrada de escoamento turbulento numa simulação numérica?